Fala galera, sou a Aline do Cássio. Sou o Cássio da Aline, com mais uma mensagem do coração. Queremos trazer uma mensagem do coração nesse dia, um tema de um caráter de um conquistador. E quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, e disse: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda é moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e livrava de sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém? Vamos conhecer mais da vida de Davi, como ele foi considerado um conquistador, como ele foi a sua trajetória. Sim, isso mesmo, Cássio. Então nós vamos contar um pouquinho sobre a história de Davi, tá? De uma forma resumida. Deus, ele manda Samuel, né? Ungir Davi como rei de Israel. Só que para Davi ser levantado dessa forma, ser rei de Israel, Davi teria que passar por alguns processos, né? Então Deus manda Samuel ir lá na casa, né? De Jessé, ungir o rei de Israel. Aí chegando lá Samuel, né? Depara com os 7 filhos de Jessé. E nenhum deles, seja de estatura alta, grande, porte grande, né? Aquele homem que você logo vê, né? Já logo julga. Samuel julgou pensando que era, né, rei de Israel. Mas Samuel deparando com 7 filhos de Jessé, achando que um deles seria o rei de Israel, Deus falava ao coração de Samuel: não, nenhum desses 7 é o rei de Israel, é aquele que eu quero ungir, né, para estar na frente do povo de Israel. Então Samuel pergunta, né, a Jessé se havia algum ainda da casa deles. E Jessé sim, né, dizia que havia um chamado Davi, e ele estava naquele momento apacentando as ovelhas, né? Para quem não sabe, Davi, ele é um pastor de ovelhas, ele cuidava, ele zelava pela segurança delas, né? Então, Davi, naquele momento, não estava presente juntamente com eles. Então Samuel disse: então, ninguém vai sentar na mesa enquanto o menor não chegar. Enquanto Davi não chegar, ninguém vai assentar na mesa. Ok. Só que nesses momentos a qual eles estavam todos reunidos, né, Davi estava cuidando das ovelhas. E Davi, aqueles processos que eu havia falado para vocês, que ele queria que passar, ele realmente passou. A palavra do Senhor diz que Davi, ele teve que enfrentar 2 feras para proteger as suas ovelhas, né, aquelas ovelhas inocentes, né, tão mansas, tão boazinhas. A palavra do Senhor diz que Davi teve que enfrentar um leão e um urso para proteger apenas uma ovelha. Então ali mostra o quanto Davi, ele era um homem corajoso. Ele era um homem que de fato protegia, né? Davi, ele protegeu ovelhas. Pensa comigo, você encararia um leão para proteger apenas uma ovelha? Você se colocaria em artifício de sacrifício vivo para proteger um animal tão nocivo, né? Então, assim, Davi foi corajoso, ele foi um homem virtuoso, né?
Então, ele sim, ele fez isso. Ele se colocou em prontidão, ele se colocou como artifício de risco, de sacrifício vivo, para proteger apenas uma ovelha. Mas eu creio que não era apenas uma ovelha ali, né? Davi, eu acho glorioso essa passagem porque, né, ele enfrentou um leão. Pensa comigo, você está de frente com um leão e você simplesmente sacrificar a sua vida. Enfim, Davi fez isso, né? E eu creio que ali foi uma aprovação de Deus para a vida dele. Davi, ele passou por essa aprovação, ele foi aprovado. E não contando só com o leão, logo após teve um urso. Pensa um urso feroz e ele novamente se colocou em prontidão e enfrentou esse urso, né? Então, pensa comigo, Davi ele se auto-sacrificou 2 vezes, tá? Primeiro com o leão e depois com o urso por uma ovelha? Ei, como assim? Você tá entendendo? Então você já vê a valentia Davi, você já vê já a coragem, né? Eu acho linda essa passagem. Então, assim, você já vê o quão Davi, ele era um homem corajoso. Ele se colocava de verdade, em primeiro, homem de batalha, homem, sabe, assim, que vai mesmo e faz acontecer. E ele fez isso, né? Então, e essas foram as primeiras provações de Deus sobre a vida dele, né? Então, Samuel, ele viu com os olhos dele aqueles 7 homens grandes, né? De altura, de tudo, né? E nenhum deles agradou o coração de Deus. Mas aquele que estava lá no pasto, né? Apacentando aquelas ovelhas, se colocando em prontidão e sacrifício para proteger elas, ali Deus achou graça sobre a vida dele. Ali Deus simplesmente achou um homem virtuoso, um homem guerreiro, né? Então Deus não vê como nós vemos, né? Deus não julga as pessoas pelo olhar, pelo que nós vemos, mas Deus ele observa aqui dentro, ó, o interior. Deus achou graça sobre a vida de Davi, né? E ali ele realmente foi aprovado por Deus, viu valentia, viu coragem, viu um homem virtuoso, um homem fiel. De fato, ele foi um homem fiel. Então Davi ele passou por essas etapas, por esse processo. Deus está moldando seu caráter para algo maior, para algo futuro, para ser o rei de Israel. E Davi, ele se colocou à disposição do rei Saul naquele momento para pelejar, para ganhar a batalha. Assim como ele tinha matado aquele leão e aquele urso por tentar ferir uma das ovelhas do seu rebanho, Davi ele se colocou de frente do exército de Israel, que o exército de Israel estava pelejando, estava lutando contra o exército do filisteu e não conseguia ganhar, porque grande era o gigante, grande era a situação que ele estava vivenciando naquele momento. Porém, Davi falou assim, não, como que eu vou permitir que o exército de Israel, que o povo de Israel esteja perdendo uma batalha e vou ficar aqui de braço cruzado? Não, eu vou lá. E se colocou à disposição, mas ele se colocou à disposição ao rei Saul, e o rei Saul ele falou assim, não, mas como você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? O gigante, ele é preparado, é um guerreiro, ele já é preparado, já vem, você é um moço, é um adolescente, é um jovem, como você vai adiante? E Davi então vai lá e conta algo que aconteceu no seu privado, que foi ele matando o leão e matando o urso. Então, Saul ele já olha para o Davi com outros olhos e opa, esse menino não é bobo. Esse menino tem uma autoridade, esse menino tem uma coragem interior, esse menino foi passado, ele foi aprovado, ele tem um caráter de um conquistador. Então, opa, vamos permitir que ele vá adiante. E mais adiante diz a Bíblia que Saul tenta dar sua armadura para Davi, mas Davi ele não aceita, ele tenta colocar, mas não aceita, e vai diante da batalha. Diz a palavra de Deus que Davi ele pegou 5 pedras e foi adiante daquele filisteu que estava tentando matar o povo de Israel, o exército de Israel. E porém, ele foi adiante, com toda a força dada por Deus, ele foi e quis pelejar aquela batalha.
e falou àquele gigante. E chegou naquele momento, aquele gigante olhou para Davi, tão pequeno, e falou assim: o que você está fazendo aqui? Começou a debochar de Davi. E logo Davi foi lá e disse: irei te matar e irei te cortar a sua cabeça. E nosso povo, o povo de Israel, irá vencer. Porque você desafiou o exército do Deus vivo. Agora imagina, Davi, ele se colocou à disposição, não somente naquelas para salvar aquelas ovelhas, mas ali ele estava tendo um treinamento para enfrentar algo maior, que era o gigante que ele estava enfrentando naquele momento. Então Davi, ele foi, disse a palavra de Deus que ele foi e lançou mão daquelas pedras, 5 pedras, e com uma pedra Davi conseguiu derrubar aquele gigante. E logo em seguida ele foi lá, catou a espada do próprio gigante e cortou sua cabeça. Grande foi a vitória para o povo de Israel. Então, meus amigos, meu amado, eu não sabemos a circunstância que vocês estão vivendo, a circunstância que vocês estão passando nesse momento, os obstáculos, as lutas, as provas interiores que vocês estão vivendo. Davi teve muitas. A Bíblia relata dessas duas, do leão e do urso. Poderia ter vindo muitas outras coisas que Davi teria passado na sua vida, no seu privado, que ninguém sabia. Mas ele tinha passado. E Deus tinha aprovado ele, tanto que o consagrou como rei de Israel, como rei. Então Davi ele foi e matou esse gigante e deu a vitória para o povo de Israel. Assim como Davi, ainda existem muitos Davis que ainda peleiam, ainda lutam no seu interior. São conquistadores que brigam suas próprias batalhas no seu íntimo, no seu interior, no silêncio. Então, ainda existem pessoas assim. Ainda existem pessoas que buscam, que lutam e que abrem mão da sua vida para poder salvar uma ovelha, uma nação, um povo. Então, o que temos como aprendizado dessa mensagem? Nós para sermos uma pessoa vitoriosa e para termos êxito em tudo que fazemos, temos que começar a conquistar nossas batalhas no oculto. Temos que começar a conquistar nossas batalhas no privado. Para depois Deus começar a glorificar-se em nossa vida diante do público, assim como aconteceu com Davi. É exatamente isso, Cássio. O que eu acho lindo nessa história de Davi é que Davi ele começou a ser preparado de uma forma, vamos dizer assim, que para muitos, de uma forma insignificativa. O que significava, né? A batalha de Davi contra um leão, contra um urso, depois contra um gigante. O que isso influenciar sobre a vida dele? Né? E isso influenciou em muito. Deus, ele preparou Davi naquele momento simplesmente para Davi enfrentar futuramente guerras contra outros povos. Se vocês forem ler as passagens de Davi mais para frente, em 2 Samuel, continua a história de Davi em 2 Samuel. Se você for ler as passagens de Davi, Davi teve que enfrentar o povo de filisteu, os povos, os amorreus, né? Gente, muitos outros povos. Então Deus começou a preparar Davi lá de baixo. Deus colocou na vida de Davi como um empecilho, né? O leão. Então, pensa comigo, se Deus começou a preparar Davi lá de baixo, né? E isso até ele chegar onde ele chegou a ser rei de Israel, né? Foi porque Davi foi aprovado lá de baixo. Então, às vezes, Deus ele começa a nos aprovar, né, de uma forma assim insignificativa, né? Ai, Deus, mas por que tanto isso, Jesus? Por que tanto aquilo, sabe? Assim, é tanta prova, Jesus, tanta prova, tanta prova. Às vezes nem é. Às vezes só passo por uma crise financeira, eu passo por algo do tipo, né? A gente acha, nossa, meu Deus, como é impossível passar por essa questão, por essa prova, né? E às vezes Deus está colocando essa situação para a gente poder enfrentar coisas piores lá na frente.
Mas não é para nossa derrota. Deus, ele não deixa, ele não permite essas coisas acontecerem na nossa vida para que a gente sejamos derrotados. Nunca, nunca. Deus, ele quer que nós sejamos aprovados, assim como Davi foi. Davi, ele passou por sacrifícios, Davi, ele passou por provas e todo o tempo ele foi aprovado, né? Davi, ele tem uma história maravilhosa, né? E nós também teremos. Né? Então, assim, se Deus nos coloca numa prova hoje, não é para derrota, né? É para uma vitória futuramente, né? Então, assim, a gente temos que aprender a adorar. Porque Davi, independente de toda a circunstância, se você for ler a história dele, em todo tempo ele estava adorando. Né? Então, assim, independente da situação a qual nós estamos enfrentando, estamos passando, glorifique a Deus, porque coisas futuras pode acontecer mais pior, mas é aquilo que eu falei, não é para derrota, né? Sempre é algo vitorioso, é algo glorioso, porque, irmão, tudo que vem da parte de Deus é glorioso, tudo que vem da parte de Deus é glorioso. Você pode ter certeza disso. E Davi, ele foi glorificado através de Deus, né? Deus foi glorificado através de Davi. Então, assim, que nós possamos ser glorificados através de Deus, né? Através dessas provas, através de todas as coisas, assim, que nós podemos ter vitória, né? Glorificar o Rei de Israel, ao nosso Rei, né? Que ele continua sendo Rei e ele será eternamente Rei dos Seis. Amém. Então, as provas, os momentos que nós passamos no nosso privado, isso é Deus está nos preparando para algo muito maior. Assim como ele preparou Davi, ele sempre nos prepara. Ele fortalece o nosso caráter para termos verdadeiramente um caráter de um conquistador. Por isso, se você está vivenciando algo desse tipo, está passando por prova no seu privado, ganhe essa prova. Peleje. Não baixe sua cabeça, não se frustre. Ganhe, seja vitorioso nessas provas, que eu tenho certeza que muitas outras Deus vai te dar. E você vai ser vitorioso em todas elas. Mas Deus está provando o seu caráter. Deus está provando a sua valentia. Então, seja aprovado, que eu tenho certeza que muitas vitórias virão através da sua vida e Deus vai se glorificar através de ti. Vamos orar por você nesse momento. Pai Celestial, te damos toda a honra, toda a glória por esse momento, Senhor, trazendo uma mensagem ao coração do teu povo. Que tu venha, Senhor, transformar, Senhor, cada vida, cada coração, Senhor, que o Senhor venha fortalecer nesses momentos de prova, Senhor, ao qual o Senhor tem nos provado para nos aprovar para ser vencedores, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha fortalecer e nos capacitar e nos dar a diretriz, Senhor, o caminho correto para onde nós temos que ir, Senhor, para que possamos tomar posse e para que o seu nome venha a ser glorificado através das nossas ações e de nossas atitudes, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu sou Cássio Matias, e aqui é minha esposa Aline Leão, com mais uma mensagem ao coração. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe todos nós. A paz.